Bom dia com Jesus. Amém? Vamos ver aí aos Colossenses capítulo 3, verso 18 ao 21. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos. Você está cansado de bater isso no ouvido, hein? Como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Nós te agradecemos, Senhor, porque pudemos cantar mais uma vez, e nesta hora eu me lembro do saudoso irmão Juca. Ó, com cego andei, perdido vaguei. E nós estamos aqui sempre aprendendo do Senhor. O Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tudo o que nós queremos dizer é para o bem de todos, é para a salvação. Sabemos que a exortação, a correção, na hora não é de gozo, não dá muito gozo, muito prazer, mas disse São Paulo que depois ela traz um fruto pacífico, benigno, gostoso, que causa paz no espírito e nos identifica como filhos. Te suplicamos que esta graça não saia de sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós ouvimos sexta-feira passada, eu pedi para repetir, e hoje o irmão Branham disse outra vez: nossa família é identificada pelo casamento. E, na verdade, sem casamento, sem família, não haveria nenhum sentido de nós nos reunirmos como sociedade, como igreja. Nós seríamos nativos, nômades, sem genealogia, o que seria, não é? Mas nós sabemos que, como diz a palavra, agora somos contados como filhos de Deus, a família de Deus. E se o inimigo usa as leis, a psicologia, a psiquiatria, a própria medicina, de um modo geral, para determinados fins malignos, porque se trata da árvore da ciência do bem e do mal. Mas quando ela faz o bem, é Deus. O profeta disse para uma irmã: dê o remédio para seu filho, tire essa tonteria de sua cabeça. Talvez se eu falar isso para uma irmã, que ela diz: eu fiquei sentido com o senhor, porque o senhor me chamou de tonta, né? Mas eu disse: tire essa tonteria de sua cabeça, dê o remédio para o seu filho. Deus está na medicina. Deus está nas leis, isto é, foi Deus quem as criou. O diabo não tem poder criativo, ele só faz perverter o que foi criado por Deus. O poder dele é pervertedor, é perverter o original, a verdade. Por isso, nós, mais do que nunca, sabemos que nós estamos realmente no fim. No fim, conforme estudamos aqui, sexta-feira passada, naquele casamento, sobre o batismo. A mulher, de um modo geral, não me referindo às irmãs, e nem mesmo a muitas das descrentes até, há muitas mulheres boas, honestas. Eu tenho um vídeo daquela mulher falando
assim não. Essa é a razão do casamento não existir hoje. Porque o homem, em outras palavras, deixou de ser o machão da casa. Deixando de ser o macho da casa, ele passou a ser um babaca. Babaca da casa, né? Então ela disse, é porque e as outras rindo dela. E o certo é que ela disse assim, eu estou feliz sim, porque eu fiquei no posto do meu dever. Já sepultei meu marido, e minha família está unida até hoje. Minha família não se desfaz fácil, por causa disso. E, no entanto, ela não é, assim, aparentemente, uma crente, não é? Pode ser até uma evangélica, não sei. Agora, a mulher perdeu o batismo de ser mulher, de ser esposa, de ser mãe, o instinto maternal, o ser feminina, de uma maneira completa. Foi o que ouvimos, aprendemos. Maria foi batizada para a sua missão. Estou recobrando apenas um pouquinho, né? E, por sua vez, o homem também. Eu estou aí com uma fita gravada já. Vai ser uma das introduções de um dos cultos sobre o desejo de mulher. Então, como diz o irmão Brenner, as mulheres vão ficar em alta com aquela fita, não é? Porque aí vamos traçar o perfil do homem que a mulher deseja, e mais do que isso, que ela precisa, que toda mulher quer. Então o homem, por sua vez, perdeu o batismo de marido, de pai, conforme temos estudado, o senso da responsabilidade, o sentimento de responsabilidade, a lucidez, o amor, o próprio amor. Isso é Bíblia. O amor tem esfriado. Pega um fogo aqui, daí a pouco a lenha acaba. Mas nós não podemos julgar a igreja pelos poucos barcos que afundam. Às vezes há pessoas que se precipitam no falar e julgam a igreja por causa de alguns casos, poucos. Chegam a dizer, aquela igreja tem esse espírito. Isso é uma blasfêmia. Você nunca, o profeta diz isso, você nunca julgue a quem quer que seja, muito menos a uma igreja. Se você vê coisas erradas lá, saia calado. Você não pode consertar, você ficará culpado daquilo que você se mete naquilo, sem a devida comissão para solucionar aquilo. E você vai ficar culpada daquilo. Isso está na mensagem aos Hebreus, capítulo 2, parágrafo 4, por aí. Quando você quer testemunhar uma coisa, fica curioso para saber de problemas dos outros, fique sabendo, você vai ficar culpada daquilo. Então, falta de batismo, que significa imergir. Então o mundo está batizado no futebol. O ator, a atriz, são eles batizados para desempenhar aquela função. São gênios e se dedicam com todo denodo, com todo zelo, com todo empenho, noites adentro, e dão a vida por aquilo. Eles são batizados, por isso eles entram no espírito da coisa. Foi o que o profeta disse. O cristão, como o mundo entra no espírito das coisas do mundo, o cristão deveria entrar no espírito das coisas de Deus. Isso nos livraria de muito transtorno, ou muitos transtornos, não é? Que nos fazem penar, sofrer, ficarmos machucados, desmoralizados, difamados.
às vezes já na velhice, na hora de gozar de um descanso, está sendo difamado, está sendo discutido, está sendo julgado. Por quê? Isso não teria sido um descuido? Não teria saído fora do véu adentro? Não teria ficado assim isolado, isolada dos ruídos de fora? Então, praticamente é impossível ter um lar na forma da palavra, dessa forma que acabamos de ler. Mas parece que Jesus Cristo determinou que seria assim: 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Se dissesse 6, seria empatado, 3 contra 3. Mas número ímpar sempre fica desempatado, né? Um lado tem vitória, né? Um vence. Ele determinou que seria assim mesmo. Isso é uma lei da qual nós não podemos fugir. Então devemos encará-la como tal, como lei do Senhor, a lei que Deus criou, né? Mas nós vamos entrar aqui então na experiência do Pai. Porque o tema aqui é a sexualidade na família. Mas nós não estamos abrangendo isso diretamente, esse fator. Nós estamos ampliando e encarando de uma forma generalizada todos os problemas em relação aos filhos, às crianças principalmente. Pois bem, o irmão Branham diz aqui, na mensagem Liderança Azul, a voz de Deus, parágrafo 27, ele diz: primeiro é o benefício da mãe, então a palavra do pai. Agora veja como é que ele vai encarar o pai. O que deve ser o pai? É bom que as moças, antes de se casarem, pensem nisso: meu marido vai ser o pai e eu vou ser a mãe. Então veja o que é o pai. Depois que a mãe dá a você o seu primeiro passo, então você olha para seu papai, todos nós, para acharmos sabedoria. Se a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola, porém, derruba com suas próprias mãos. E o homem que não tem sabedoria? Mas pastor, eu não estudei, eu sou ignorante, eu não tive chance de estudar, eu não tenho sabedoria. Não, não é essa sabedoria. Tiago disse: você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, Ele vai te dar sabedoria. Ele não disse, vai para a escola, não. Ele disse, peça a Deus, Ele te dá sabedoria. Essa sabedoria de fazer valer as suas experiências amargas em favor de sua família, de seus filhos. A sabedoria de reconhecer, sentir os calos nos pés, na cabeça. Então, para acharmos sabedoria, nós vamos ao Pai, porque Ele é o cabeça da casa. Fora disso, a coisa já está em transtorno. É necessário que ele, olha, houve um tempo em que ninguém podia ser ordenado a pastor no mundo pentecostal sem primeiro ser batizado com o Espírito Santo. E tinha uma determinada evidência que aquele homem era batizado com o Espírito Santo. Ninguém deveria se casar
enfrentar uma missão, um ministério tão profundo, tão importante como este, sem primeiro ser batizado, sem primeiro ser batizada. Por quê? Como que é? Nós vamos querer um lar como foi o nosso. As agruras, as dificuldades que nós vimos no casamento da nossa mãe, do nosso pai, as decepções, os choques, as dores, não serviram para nada. É por isso que aquela mãe diz para a filha: não, minha filha. Ela diz: mamãe, que força moral a senhora tem para vir falar isso para mim? E o seu casamento? Ela diz: não, minha filha, é justamente por causa do que eu sofri, justamente pela falta de sabedoria, aquela sabedoria que eu não tive, é que eu estou te avisando. Eu não quero que você passe pelo que eu passei, pelo que estou passando. Eu não quero que você tenha um lar como o meu. Então ela disse para a filha: veja como estou acabada. Eu já estou praticamente velha. Você está se acabando comigo. A avó estava lá bem enrugada, bem acabadinha. Ela disse: mamãe, olha a sua mãe como está, hein? Elas têm sempre uma sabedoria, né, para isso. Elas respondem em cima. Quer dizer que a mãe dela tinha acabado com a avó, né? Então, o certo seria ela acabar com a mãe também. E depois o certo é a filha que vem acabar com ela. E fazer essa corrente. Mas não é assim. Não há porquê. Não tem que ser assim. Porque ele é o cabeça da casa. E ele normalmente, não que ele seja mais inteligente, veja, irmão, mas ele apenas é feito líder da sua família. O homem, para casar, deve pensar: eu vou ser o líder da minha família. A mulher diz: eu tenho um líder. Eu tenho um líder. Agora, essa liderança, ela é manifestada através da prática, do dia a dia. Não é impor uma liderança por força, por violência, coisa que nem Deus faz com sua igreja. Mas ao longo do tempo, ao passar do tempo, a própria esposa, os próprios filhos falam: olha, quando ele fala, é verdade, hein? Tem alguma coisa nisso aí, a se pensar. Por quê? Porque todas as vezes eu dizia para minha mãe: oh, mãe, por favor, não fala não. Eu já nem queria que ela falasse. E eu ficava como, às vezes, como aquele menino, pode jogar o papelzinho fora? Às vezes, querendo saber o que eu devo fazer com o papelzinho. Mas quando, na hora que era um passo que determinaria até a minha vida toda depois, esse eu não quis consultar ela. Porque eu já sabia da sua resposta. Eu não lhe dei a mínima satisfação. Depois é que vem: ah, mãe, olha o que eu estou passando. Mãe chorando, e mãe orando. Mas antes, não, agora, para jogar o papelzinho fora, mamãe, o que a senhora acha? Eu posso jogar esse papelzinho fora? Coisa sem significância. Há muitos membros que fazem isso com o pastor também. Pode jogar o papelzinho fora, pastor? Mas prestemos atenção. Nós não estamos no tempo de jogar ninguém contra a parede. Uma coisa está estabelecida entre nós:
pega onde pegar, me ofenda o quanto ofender, eu vou concordar com toda a Bíblia, com toda a mensagem, com tudo que é puro, com tudo que é honesto, com tudo que é verdadeiro. Pega onde pegar em mim. E a igreja pense nisso também. Se você pensar assim, dessa forma, você nunca se ofenderá com a palavra. Jesus disse que a semente cai em vários lugares, e tem um que se ofende com a palavra. Por quê? Tiveram a infelicidade de ter mais relacionamento com o pregador? Conhecer a sua nudez, às vezes? É isso? Cão foi tão feliz, não é, em ver a nudez do pai, ficou amaldiçoado até hoje. Noé, vocês conhecem a experiência. Os outros dois viraram o rosto, pegaram um cobertor e foi cobrir a nudez do pai. Cão não, já foi olhar a nudez do pai. E através dele, Canaã foi amaldiçoado. Caracterizando assim a semente da serpente passando dentro da arca. O profeta diz, é justamente nessa hora que Deus quer ver como que você vai proceder, de que forma que você vai agir. É quando ele está na sua mão. Aquele casal estava na mão do profeta. O profeta diz, eu não sou culpado disto aí. Eu não posso falar como o profeta falou. Nenhum de nós que seja mais autêntico, mais sincero, não falaria. Eu não sou culpado disso aí, porque às vezes não é culpado daquilo, mas é culpado de coisa pior até. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Sim, foi exatamente assim que o irmão Branham examinou a coisa. Mas o certo é que quando aquele casal estava nas suas mãos, ele disse, eu os perdoo. E caiu um poder tremendo na reunião. Foi isso que aconteceu. Então, às vezes, olha, não tem uma pessoa que esteja mais na sua mão do que essa pobre criança inocente, que não tem culpa de nada. Ela não pediu para nascer. Ela não suplicou, ela não fez uma trama para nascer. Essa criança está nas suas mãos. Essa mulher está nas suas mãos. Essa família está nas suas mãos. Quantos homens ficam nas mãos de uma mulher? Homens importantes. Ficam nas mãos de uma mulher apenas. Agora, se referindo ao pai, a esse líder da casa, não é que ele seja mais inteligente, mas ele é apenas feito líder da sua família. E a família não perde por respeitá-lo como tal, como líder. De modo que conseguimos que o nosso pai diz para fazermos. Quando ele diz, agora filho, eu gostaria que você fizesse certa e certa coisa. Então nós o ouvimos, por quê? Por quê? Porque é sabedoria. Mas ouça, está vendo? Ele aprendeu muito e temos que perguntar-lhe para vermos o que ele tem aprendido. Ele aprendeu muito na vida. Aprendeu às vezes a custa de pancada. E então podemos tirar proveito por o que ele tem aprendido, o que ele tem sofrido.
Ele nos diz: agora não vá fazer isto, filha. Não faça isto, filho. Na maioria dos casos, a filha sabe. E mesmo que seu pai não saiba, ele está dizendo: não faça isto. A mãe está dizendo: minha filha, não faça isto, mesmo sem saber. O filho sabe que a resposta do pai e da mãe é essa: não faça isto. Meu pai me disse para não fazer, mas eu fiz. E isso fez com que isto acontecesse para mim algo ruim. De modo que está vendo, então ele, o papai, nos diz como fazer e o que fazer certo. O pai pode ser ímpio até. Ele não quer que seu filho seja um perdido. Ele não quer que a sua filha seja uma perdida. Ele não quer. O repertório de comportamentos da criança, ao nascer, se restringe a reflexos neurofisiológicos e glandulares, embora tenha importância fundamental para a sua sobrevivência. Aprendemos domingo passado que ao nascer, ao ser concebida, já vai recebendo informações no seu cérebro, armazenando informações da vida no seu cérebro. Agora, o profeta fala exatamente isso, que você põe um bebê no berço e que adianta você botar lá uma campainha para quando ele estiver molhado, sujinho, né? Ele começar a chorar, a bater a campainha, né? Ele só faz chorar. Então, essa criança chora quando está com fome ou quando sente qualquer desconforto em seu corpo. Isso é a maneira de dizer que as coisas não vão bem, tem algo errado consigo. À medida que ela é atendida em suas reivindicações instintais, de instinto, vai havendo um discernimento em que estão associados estímulos e respostas compatíveis. Então ela vai sendo informada que não é certo estar molhado. E não sendo certo estar molhado, então tem que pedir socorro. E ela usa o meio que ela tem, ela chora. Mas quando ela vai crescendo, ela já vai crescendo com a informação do que é desconforto para o seu corpo, até que ela venha se autoproteger, isto é, proteger-se a si mesma, tomar conta do seu próprio corpo, tomar seu próprio banho, se alimentar e assim por diante. Agora, tudo isso tem um relacionamento com a vida cristã. Nós também nascemos como bebês em Cristo. Quando a fome incomoda aquela criança, o seio é, teoricamente falando, colocado em sua boca e saciado sua fome e sede, porque o leite sacia tanto uma coisa como a outra, o leite materno, sacia a fome e a sede. Quando ela está molhada, suas fraldas são trocadas e a sensação que ela tem é que valeu a pena chorar, porque a sensação é agradável. Então é quando ela pode sorrir, mostrar a gengivazinha. Isso é certo? Quando a mãe
a acalenta em seu colo e diz palavras de carinho. A sensação é de segurança e de proteção. Mas quando o sistema neurótico da família explode nos seus ouvidos, a sua sensação, qual é? É de insegurança e de falta de proteção. Por isso, muitas delas crescem estressadas, neuróticas, deficientes. O cérebro vai enriquecendo com experiências novas à medida que ela vai se desenvolvendo no tempo e de acordo com a disposição dos adultos para se relacionar efetivamente com a criança. Então, nós aprendemos domingo passado aqui que a criança é, sem dúvida alguma, um motivo de respeito dentro de casa, que impõe falar baixo. Uma criança impõe os pais falarem baixo, falarem como gente. Uma criança impõe, ela está exigindo aquilo pela sua fragilidade, pela sua inocência, pela sua dependência. Ela impõe que os pais sejam educados. Ela impõe que os pais sejam prudentes. Ela impõe que os pais sejam honestos. Ela impõe que os pais não prostituem. Uma criança é uma bênção, desde que ela seja encarada como de fato o é. Por isso que muitos psicólogos chegam à conclusão, com casais, dizem, olha, a hora que vier um filho vai acabar esse problema. Muitas vezes, muitos casos são solucionados com a presença de uma criança. 2, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos numa casa. Eles são diáconos da casa. Eles vão manter a ordem na casa, se os seus direitos forem respeitados. Então depois vem esse protecionismo da criança, como da ecologia e coisa e tal, e dá um direito à criança que ela não precisa e que não deve ter. É o caso da mulher. Eles estão dando direito que a mulher não precisa e não deve ter. Vocês vão ouvir no desejo de mulher. A sociedade, a mulher da sociedade não vai gostar daquilo. Por quê? A mulher deseja ser protegida. E elas não aceitam. Não, proteção não. Eu mesmo me protejo. Eu já sei dar karatê, judô, atiro muito bem. Pinta as unhas, põe um cigarro entre o dedo, pega o volante. Impertinente, no trânsito. Quase todas buzinadas atrás, pode olhar. Veja só. Seria hoje o dia das crianças? Ou o dia da criança? Dia do pai, dia da mãe? Ora, gente, isso tudo é formalidade, banal. O dia é hoje, se chama hoje. A hora se chama agora. Hoje é o dia da namorada. Hoje é o dia do namorado. Hoje é o dia do pai. Hoje é o dia da mãe. Hoje é o dia da criança. Hoje é o dia da pátria. Hoje é o dia da igreja. Agora, prestemos atenção nisto aqui. Se o ambiente é rico em estimulações positivas,
estimulações positivas, agradáveis, sadias, a criança aprende com maior facilidade a se contatuar com as coisas, a se relacionar com as pessoas, também da mesma maneira que as pessoas estão se relacionando com elas. Isso não é profundo? Isso não é tremendo? Então, da maneira que os pais relacionam com seus filhos, eles também vão se relacionar com as pessoas. Aí vem a chamada educação do berço. Educação do berço ou de berço não quer dizer que, às vezes, como eu, nunca tive um berço. Tadinho. Meu berço foi um colchão de palha, um catre. Mas é berço, educação de berço. Quer dizer, aquele relacionamento que seu pai e sua mãe têm para com você. Hoje é dia do casamento. Hoje é dia da família. A sorte daquela criança depende da saúde e da disponibilidade, da educação, do temor a Deus, dos adultos em amar. Depende da conduta dos adultos. O lar é a forma, no sentido amplo da palavra. Essa criança depende tudo de você. Eu dou pão, dou leite, dou roupa e coisa e tal, e gritos no ouvido, porque dá pão e dá leite. Você sabe que o bom carreiro não grita com os bois? O bom vaqueiro não vive xingando as vacas, gritando, dando pancada? Ele consegue de uma maneira maestra, porque ele é batizado para aquilo. O irmão Brando disse: é assim como eu conquisto as feras. É assim que ele passava a mão na cabeça de um touro selvagem, de um tigre. A criança tem necessidade inata de se associar a coisas da natureza para compreender seus eventos, para uma melhor integração cósmica no mundo. Então, era um bom costume que os pais tinham de levar seus filhos para pescar. A criança precisava de pescar. A criança precisava ser familiarizada com a natureza. De um modo geral, porque tudo isso é cósmico. Tudo isso envolve, tudo isso é uma órbita, tudo isso é uma atmosfera que envolve o ser humano. E não é a terra que é maior. Quem é maior é o homem. A terra foi feita em função do homem, não o homem em função da terra. Como a Bíblia diz, o homem não foi criado para a mulher foi criada para o homem. Não precisava ninguém temer. Qualquer mulher gostaria de ter um homem másculo, forte. Forte não quer dizer porque é baixinho, magrinho, não é isso, não tem nada a ver. Não estou falando forte fisicamente.
você entende. Forte no seu caráter, nas suas decisões, como pobre, como lutador, como pedreiro, como mecânico, como faxineiro, seja o que for. Vou repetir, aquela irmã me disse isso, e tantos testemunhos que vão chegando todo dia, que eu vou dizendo, e isso, Satanás, isso você não vê, né? Você só vê o barco que afunda. Então ela diz assim, não, meu marido tem problema, tem caminhão. Eu já pensei, bom, então já sei. Ela disse, só que tem uma coisa, ele faz qualquer serviço, nunca deixou faltar nada em casa. Lava banheiro, faz o que for, racha lenha, trabalha de servente, de pedreiro, faz qualquer coisa. Mas faltar o pão em casa nunca faltou. Não precisa ensinar que o fogo é perigoso, mas se dá inteligentemente a oportunidade dela experimentar o calor. Pode-se confiar que o próprio estímulo limita e educa. Um choquinho elétrico, enquanto ela não toma, ela não vai saber nunca o que é choque. Não, neném, não mete o dedinho na tomada, não. Deixa ela pôr pelo menos uma vez só, não dá. Aí ela vai saber o que é choque. Ela não sabe o que é choque. Eu já era garotão, isso tem mais de 15 anos atrás. Cheguei na casa de minha tia, uma Anitta ali, na Paranaíba. Está lá um soquete pendurado, sem lâmpada, bem quase batendo na cabeça da gente. Chupando as laranjas lá, os meninos. E eu nunca tinha tido, só conhecia a lamparina, né? Peguei o canivete. Aí foi o suficiente, né? Para eu saber o que é choque, o que é eletricidade. O Otávio ficou sabendo o que é o peixe elétrico. Caiu de costa. Plantou bananeira lá de costa. Bom Benevides também. Depois jogou Bom Benevides na fria. Deixa ela experimentar o calor. Quem não suporta calor não deve chegar perto do fogo. Não é preciso impor normas neuróticas, histéricas sobre seus filhos, sobre a criança, para interceptar a tendência exploratória natural do pequeno ser. Simplesmente encaminhe, canalize seus estímulos para o que é bom, para o que é viável. Você não pode impedir que ele seja uma criança. Aí então, irmão Branham, na mensagem eu acuso esta geração disso. Você tem que voltar lá para a idade de 17 anos, ver quem era você nos 17 anos de idade. Você simplesmente tem que estimulá-lo. A criança já pode levantar sozinha? Caiu ali, começou, não filhinho, levanta você. Você pode levantar, filhinha. Você pode levantar. E começa por aí. Mas tudo corre, já começa aquele sentimento de protecionismo. É preciso ter coragem para que os adultos entendam esses fenômenos pelos quais eles próprios passaram
e muitos deles foram danificados por falta de sabedoria de seus pais. Normalmente o medo dos pais, ou adultos responsáveis pela criança, faz interferir no processo normal e dinâmico do desenvolvimento psicofísico dela. Influi no físico e no psíquico. Então cresce aquela pessoa temerosa, pessoa prudente, é uma coisa. Eu nunca vi uma era de tanta mulher corajosa igual estamos vendo agora. Você encontra a moça vindo da escola aí meia-noite, só com os livros debaixo do braço. Não tem mais nada. Viajam sozinhas, rodovia, você está viajando, pouco passa uma mulher para você. Eita! 120, vai embora. Vai. Deus te guarda. Sozinha, sozinha. Bom. Coragem. Não é essa coragem. Tem coisa que não é coragem, é estupidez. Eu digo, olha, esse costume de abrir porta de noite, como eu não aguento, quando eu vejo eu tenho que sair lá fora, não é coragem, é estupidez, porque perde o senso do perigo. São pessoas perigosas, essas pessoas. Descer de uma árvore, numa mata, de noite, alta hora da noite, não é coragem, é estupidez às vezes. Então, o senso exploratório de um ser humano é infinito, enquanto ele vive. Você está dando, sabe o que é? Você está dando apenas o fundamento. O fundamento é que vai determinar, é que vai edificar a casa na rocha. É o fundamento que vai determinar. Inclusive, de 1 a 6 anos de idade, cada pai, cada mãe deveria investir na alimentação apropriada. Eu estou com uma cena de uma criança esquelética, morrendo de fome, atrofiada mesmo, depois que eles começaram a dar o farelo de arroz para ela, que é a entre-casca que fica no arroz integral. Aí você vê depois como que ela modificou completamente. Os pais mesmo pobres deveriam investir na criança pelo menos 6 anos. Precisa de ovos, de preferência aquele ovinho lá de casa, da galinha caipira. Precisa de verdura, principalmente aquela verdurinha que você cuida lá, a couve, a alface, o tomate que você cuida no seu quintal, da banana que tem o potássio, de preferência a prata, a banana prata, seguida da maçã. Variar. Eu vi um estado aí que ele é campeão em fome, em desnutrição. Mas uma das causas é a alimentação de rotina, é aquilo a vida toda. Farinha de puba, não sei mais o que, pronto. E arroz branco. Então é aquela alimentação rotineira, não procura variar. E no corpo, o corpo humano carece de tudo que tem na terra. De tudo que tem na terra. A mãe deveria se preparar para alimentar o seu bebê, pelo menos, no mínimo, 6 meses, com seu próprio leite, seu próprio seio. Se houvesse uma conscientização, nós teríamos mais cabras do que vacas para dar leite para as crianças. Cada estrutura óssea da cabra, que equivale com a estrutura óssea do homem, e o leite puro da cabra
é muito mais indicado para uma criança, quase igualando com o leite materno. Você pensa em ter uma criança forte, sadia amanhã? Invista nela, pelo menos nos primeiros dias, começando desde a gravidez, tirando até as cáries dos dentes, seu e do seu marido. Passa no beijo. Olha, gente, isso não é impossível, é? Não é impossível. Aí é onde entra a sabedoria. O ovo é alimento completo, só falta glicose nele. Tanto que ele não é indicado para a pessoa, assim, de certa idade em diante. Porque ele enriquece muito o sangue. Não é indicado para o colesterol, né? A rapadura é uma fonte de energia e vocês deveriam preferir 1000 vezes um pedaço de rapadura do que um chocolate comprado lá, industrializado. Esses doces verdes, vermelhos, amarelos, bonitos, pipoca colorida, tudo anilina, tudo cancerígeno, tudo são atrofiantes de células. Não há sabedoria para aplicar o dinheiro. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Eu brinquei com a menina aqui, ó, no casamento aqui, de sexta-feira, falei, a primeira coisa que você vai fazer para o seu marido é uma farofa de jurubeba. Primeiro prato. Mas você quer saber de uma coisa? Todos os quintais deveriam ter jurubeba. É bom, é o comprimido lá, é o sonrisal é que é bom. Os comprimidos para o fígado, esse é bom. A jurubeba não. É amargo, né? Eu tenho que parar agora. Mas vamos ver aqui, esse senso exploratório de um ser humano, ele é infinito, enquanto ele vive. Porém, é fácil compreender que as intercepções são constantes e frequentes em toda a fase da vida, principalmente da criança. O desejo de liberdade torna-se paradoxal ao temor que temos dela, ou de suas consequências supostas. Muitas vezes uma criança não sabe fazer com sua liberdade. E o que está acontecendo, de um modo geral, vocês entendem, eu sei que as irmãs entendem, com a mulher. Elas não estão sabendo o que fazer com a sua liberdade. Uma criança não sabe o que fazer com sua liberdade. Uma criança, um adolescente, uma moça, ela não pode namorar antes dos 16 anos de idade. Agora, isso, toda regra tem exceção. A mãe do irmão Brana casou com 15 anos de idade. Tudo bem. Casou-se com 15 anos de idade. Ela não tinha nem completado a sua formação, sua bacia não estava nem completa ainda. Ela não era adulta, pronta para um parto. A moça menor dos 16 anos, ela tem que ter sua mãe, seu pai como cabeça. E todos os rapazes deveriam respeitar isso.
O oriental, às vezes, ele faz um compromisso com os 7 anos de idade, com a menina. Vai embora, vai trabalhar. Não fica fazendo chacota na casa dela. Está complicando a criança, não. Ele some no mundo, vai trabalhar. Depois que ele está adulto, que ele pode casar, então ele vem em casa, ela está esperando. Isso é diferente. Mas essa menina nova se apaixona de uma maneira cega. Ela não tem como discernir realmente. Os pais precisam ajudá-la. E os rapazes precisam respeitá-la. Neste caso. O desejo de liberdade, veja. Bom, isso eu já li. Vamos terminar. Ela é uma liberdade. Essa liberdade da criança é uma liberdade vigiada. É uma liberdade amparada, protegida. Não quer dizer que a criança tem que ser solta e fazer o que bem entende. Por isso, oprimimos o outro em todas as suas manifestações de liberdade e de tendência à felicidade. Lá em Brasília, eu tinha como vizinha, no fundo, uma senhora, ela era denominacional, paulista, um casal de paulistas. Aquela mulher batia tanto naquelas crianças e não permitia um casal de meninos, a menininha e o menininho, bonitinhos, loirinha. E a maior ignorância de um pai não permitir que a criança chore. Tem que apanhar sem chorar. Isso é estupidez. E por que apanhar daquele jeito? Porque estava brincando no fundo do quintal. Porque era criança, ela tinha que pagar. O que faziam aquelas pobres criancinhas, lá presas num quintal, dia e noite, porque riliavam entre si, como crianças. Sabe, todos os dois estavam completamente gagos, tanto segurar o choro, por fim já... E quando via a mãe, já começava a tremer. Grande vantagem. Eu não esqueço disso. Sempre fui austero, fui ignorante também, legalista. Já errei demais. Ainda vou errar mais. Mas não cheguei àquele extremo, não. É custoso a gente viver perto de uma situação daquela. Os filhos adoecem, ficam traumatizados. A parcialidade. Está certo que um pai não deve estar pondo menina, mulher no colo, beijando, aquela coisa toda, depois de uma certa idade, mesmo. Existe o próprio senso, né? Mostra limites, mas pais ignorantes que formam uma parcialidade entre filhos, homens e mulheres, e a consequência é trauma. Que custo tem o pai ser amigo dessa filha? Sair com ela, levar ela para comer junto um dia? Que custo tem? Pega.
Não, não pode. Nós oprimimos o outro, oprimimos pessoas indefesas. Quantas mulheres são indefesas? Indefesas. E nós os homens, nos tornamos covardes, aproveitadores. Porque elas se tornam indefesas. Se fosse uma rebelde, uma durona, uma entendida, uma meio lá, meio cá, há muito tempo que ela já tinha mandado ele catar mamona. Mas por quê? Ela é temente, ela tem princípio de mulher, ela é humilde. A pomba é indefesa, ela é indefesa. Por isso que ela precisa do homem. Quando as crianças crescem vendo o quadro dentro de casa dessa forma, pode saber, a sequência dificilmente falha. Você pode notar que o rapaz foi criado no batente, e com determinados princípios, ele vai para o casamento, ele leva aquilo. Você pode notar, ele leva, cada um tem, se você entra mais de um moço ou de uma moça na sua família, você vai notar que cada um leva a bagagem, vamos dizer, de sua família, para o casamento. Os pais entesouram para os filhos, armazenam para os filhos. E em nome de princípios e de doutrinas, criamos virtudes para as nossas repreensões. Paulo diz, para a nossa satisfação. Foi isso que ele disse aqui, nessa carta mesmo. Ele diz aqui, ó. Acho que é isso mesmo, Colossenses 2, não é? Verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, como se fosse uma mulher pervertida, uma moça pervertida, uma criança pervertida? Não, não é assim não. Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todos perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aí somos liberais. Veja, eu tenho que parar exatamente aqui. Em nome de princípios e doutrinas, criamos virtudes para as nossas repressões, como uma defesa ao prazer de viver em todas as suas dimensões. O homem não pode ser nem demasiadamente justo, diz a palavra. O homem tem que ser como ouro, que é maleável, ele não pode ser como latão, como bronze. O que não é maleável é quebra. O que não é maleável não dá chance para conserto, para o arrependimento. Não pode ser levado ao fogo e derretido de novo. E tomar outra forma. Se o faz, vai ser sempre rígido. São 12, né? 12.
12:93. O Senhor abençoe vocês todos.